Isso não vai dar na Globo, inclusive não deu em nenhum canal da grande mídia, só na Folha sem destaque algum. Se eu não falar do assunto, é o tipo de coisa que a mídia vai abafar e você não vai nem ficar sabendo. A Polícia Federal emitiu um relatório dizendo que tem provas de corrupção numa estatal chamada Codevasf. Codevasf, se você acompanha aqui o Plantão Brasil há muito tempo, você deve saber. É a Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco. O nome é bem didático, é uma companhia que atua para desenvolver aquela região do Nordeste, que é a região que é mais afetada pela seca. Pois bem, a Codevasf, durante o governo Bolsonaro, passou a receber bilhões e bilhões e bilhões de reais do orçamento secreto, ou orçamento paralelo, esses nomes que a grande mídia dá para parecer que não são nem crime, né? Que não é crime. Na verdade é o bolsolão, é propina para bandido. Pois bem, a Codevasf começou a receber bilhões desse dinheiro e pagar para empresas de fachada. Essas empresas deveriam fazer algumas obras, como, por exemplo, asfaltar rodovias, construir pontes, levar água a alguns locais, só que nenhuma dessas obras eram feitas. Tem uma empresa ligada a alguns políticos bolsonaristas chamada Construservice. Essa empresa recebeu 140 milhões de reais do governo Bolsonaro. É muita grana. A Polícia Federal chegou a prender o dono da empresa, só que esse pessoal que é muito rico, ligado a políticos que estão no poder, sempre acaba sendo solto. O rapaz foi solto, tá solto no momento, aguardando o julgamento, que vai demorar. Geralmente demora. Calma, a justiça no Brasil demora. Tá. A Polícia Federal também descobriu que funcionários da estatal que foram indicados, tem assinatura, viu, do Bolsonaro na indicação desses funcionários, eles receberam também propina. Um funcionário, nas quebras de sigilo dele, ó, a investigação tá avançando, viu? A última vez que eu falei desse caso, de casos, são vários, centenas de casos nessa estatal, mas a última vez que eu falei dessa estatal foi o que? Em julho? Então tá avançando, quebraram os sigilos. Pela quebra de sigilo, descobriram que um funcionário ali, indicado pelo bolsonarismo, recebeu pelo menos 250 mil reais de propina para favorecer essa empresa Construservice em licitações. Eu vou te dar aqui todos os detalhes, você vai ver como estão roubando dinheiro como jamais se roubou na história do Brasil. Eu lembro que a mídia fazia um escândalo quando era um governo do PT, quando era o governo Lula. Eu lembro que o tal do mensalão não envolvia dinheiro público, não tinha compra de votos, não tinha nada disso. Foi provado no STF e inocentou todo mundo por compra de votos. Também o próprio STF também declarou que aquilo era dinheiro da Visa, de cartão, dinheiro da Visa, não tinha nenhum dinheiro público e envolvia 55 milhões de reais. Lembra como a grande mídia tratava? O maior escândalo de corrupção da história. Estou falando aqui de um esquema na estatal, envolve dinheiro público, é dinheiro público roubado, eles roubam todo o dinheiro, não é assim que fizeram a obra, mas superfaturaram, não, roubam tudo, a obra não é nem feita. E só nesse um aqui são 140 milhões, só que nessa estatal nós estamos falando aí de pelo menos 3 a 5 bilhões de reais, isso só do que se sabe que foram roubados por meio dessa estatal. Eu peço sua inscrição novamente no canal, agora vamos falar sobre os detalhes disso aí. Ó, há alguns meses eu mostrei aqui fotos de rodovias que não foram asfaltadas, que o governo Bolsonaro pagou milhões para empresas. Uma rodovia custou 40 milhões, outra custou 39 milhões, sempre com sobrepreço. O que é sobrepreço, Thiago? Imagina que o governo tem que contratar alguma coisa com um serviço, e esse serviço custaria 1 milhão. Mas o governo vai lá e fala, quer saber, eu vou pagar 3 milhões. Não vou pagar, para que pagar? Vou pagar 3, vou pagar 3 vezes mais. No caso, o sobrepreço no governo Bolsonaro chegava a 170%, quer dizer, pagavam quase o triplo do preço. Então, em vez de 1 milhão, pagava 2 milhões e 700, só para você ter ideia aí. Só que a gente está falando aqui não de 1 milhão ou 2, estamos falando de várias rodovias que serão asfaltadas, uma por 3 milhões, outra por 5, outra por 40, outra por 30. E aí, saiu uma matéria na Folha que mostrava o quê? Que nenhuma dessas rodovias foi asfaltada, nenhuma delas. Todas esburacadas, tudo assim, nem parece que foi asfaltada faz 6 meses. Quer dizer, a empresa recebeu o dinheiro do governo Bolsonaro e simplesmente não fez o serviço. Por quê? Porque tá assim com o pessoal do governo Bolsonaro. Aí descobriu-se o quê? Que sempre a mesma empresa que ganhava. Falava, opa, que estranho, licitação é um negócio que é feito exatamente para ter concorrência. Se tem concorrência, dificilmente a mesma empresa vai ganhar todas. Dificilmente. Aí descobriram o quê? Como é que é feita a licitação no Brasil, pelo menos? O governo faz um edital, o edital tem ali as regras. Olha, precisamos do serviço tal. Assaltar a rodovia. Precisamos de um asfalto que seja nos moldes tal e tal. Tem centenas de tipos de asfalto. Queremos esse, esse e esse. São tantos metros quadrados de asfalto. Tem que ter ali, tem que ter
o meio-fio em tantos quilômetros, no outro não precisa de meio-fio, tem que pintar não sei quanto. Então, todas as especificações são dadas pelo governo. Tá, aí empresas que trabalham no ramo vão lá e falam, opa, peraí, eu posso prestar esse serviço aqui, eu faço. Ó, eu faço por 2 milhões, vou fazer assim, 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 assado, 2 milhões. Chega outra empresa e fala, ó, eu faço por 2,5, vou fazer assim, assim, assado. Chega outra e fala, ó, eu faço por 1. E aí, depois, o governo vê e vê qual é o melhor custo-benefício. Geralmente, o que faz o serviço da maneira mais barata. Ok. Como é que fazia o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro fazia licitações fantasma. O que é uma licitação fantasma? O edital estava lá, mas não era público, então ninguém sabia. Aí o que acontecia? Só uma empresa sabia. A Construservice. A Construservice ia lá e ganhava a licitação, porque era a única. Só tinha uma. É uma concorrência que só tem uma empresa. Só que aí o que aconteceu? Começou a pegar mal. Por que começou a pegar mal? Porque sempre a mesma empresa ganha. Aí, pô, a justiça vai perceber. A justiça vai atrás. Então o que aconteceu? O dono dessa Construservice abriu uma outra empresa. Para quê? Para ele concorrer contra ele mesmo. Essa empresa está no nome de Laranjas. O dono verdadeiro da empresa, ele é sócio oculto. A Polícia Federal conseguiu ata de reunião desse dono da empresa, que é um sócio oculto. Sócio oculto é o seguinte, tem lá o quadro societário da empresa, tem lá, dono, é um laranja, um cara que não, ele não é dono da empresa, é um cara pobre, um cara que mora no interior da Alagoas, um cara pobre. Dono, empresa que recebeu 140 milhões, o cara é pobre e mora num lugar que, numa casinha de um quarto. Pois bem, aí quem é o outro sócio desse dono? Também, um laranja. E aí, por contrato, o verdadeiro dono é um outro, que é o sócio oculto. Esse sócio oculto teve reuniões com o presidente da Codevasf. O presidente da Codevasf indicado diretamente pelo Bolsonaro e pelo Ciro Nogueira. Vamos lembrar, é o ministro da Casa Civil, que é o Ciro Nogueira, responsável por todas as nomeações no governo. Ninguém é contratado nem demitido sem ter a assinatura do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é indicado pelo Bolsonaro. Ciro Nogueira que o Bolsonaro, em fevereiro desse ano, por decreto, deu ao Ciro Nogueira controle de todo o orçamento do Brasil. Hoje, quem tem a chave do cofre do Brasil, imagina, um país, 200 e tantos milhões de habitantes, tem ali o cofre, todo o dinheiro público. Quem tem a chave desse cofre é o Ciro Nogueira, a mando do Bolsonaro. Estão roubando muito juntos. Tá, aí esse sócio oculto se encontrou com o presidente da Codevasf. Pouco tempo depois, outra empresa passou a concorrer nas licitações, que é uma empresa dele mesmo também. Então ele fazia assim, imagina que a licitação, te dei aqui um exemplo, olha, precisamos do serviço tal. Aí uma empresa fala, eu faço por 2, a outra fala, eu faço por 1. Aí imagina que tinha licitação, era secreta, sempre ganhava a Construservice. Então fizeram assim, ó, agora tem 2. A Construservice vai lá e fala, ó, eu faço por 40 milhões. Aí chega outra empresa do mesmo dono, com sócios laranjas também, e fala, não, eu faço por 300, e eu não vou fazer do jeito que vocês querem, eu vou fazer errado. Pra quê? Pra perder mesmo. Já entra com uma proposta pra perder, bem, muito mais cara e pra perder. E a Construservice vai lá e põe bem superfaturado também, mas aí ganha. Pô, você vai pagar 300 pra alguém que vai fazer tudo errado ou 40 pra alguém que diz que vai fazer tudo certinho. Só que a Polícia Federal descobriu o seguinte, descobriu que essas licitações todas eram apenas de fachada, porque os serviços nem seriam feitos. Quase nenhum serviço chegou a ser feito. A Polícia Federal chegou a visitar locais. Tem uma obra que tem uma cratera no meio da obra. Uma cratera. Tinha que ser uma rodovia. No local tem uma cratera lá. Não chegou a ser feito. Assim, tá na cara que ninguém nunca foi lá. Assim, não é que, nossa, começaram a fazer, deu um problema e pararam, mas vão voltar. Não, nem sequer começaram. Então uma cratera que estava lá, a cratera desde sempre. É isso. Não tem obra. Não tem obra no local. Aí tem as rodovias. Nenhuma delas de fato foi asfaltada. Não tem prova de que, nossa, tá aqui a foto do caminhão. O vídeo do caminhão assaltando, do pessoal lá assaltando. Não tem. Tem só a empresa recebendo um dinheirão e não fazendo absolutamente nada. E aí, descobre-se que membros indicados pelo Bolsonaro e pelo Ciro Nogueira na Codevasf começaram a receber propina dos donos dessa empresa. Então tá claríssimo o esquema. A gente vai lá, pega dinheiro do orçamento secreto e põe nessa estatal. Tá, a estatal vai lá, contrata sempre a mesma empresa, sempre superfaturado. Veja bem, se é superfaturado ou não, nesse caso não importa. Não importa, mas no caso é quase irrelevante, porque o serviço não é feito. Ele superfatura é para roubar mais mesmo, não é porque, nossa, o serviço custava 1 milhão e aí pagaram 3, roubaram 2. Não, pagaram 3, roubaram os 3 mesmo.
Se pagassem um, iam roubar 1 milhão, porque o serviço não é feito. É isso o governo Bolsonaro. Então, paga um monte para a empresa, quando a empresa recebe o dinheiro, paga a parte de propina para os indicados do Bolsonaro. Me lembra muito o esquema do Ministério da Educação, que o Bolsonaro indicou 2 pastores corruptos, esses pastores começaram a viajar ao Brasil junto com o ministro da Educação e a pedir propina para prefeitos e para empresários. Quando a propina era paga, parte da propina era para construir igrejas evangélicas em cidadezinhas pequenas, onde já fizeram, onde compraram votos com dinheiro vivo dentro das igrejas, e além do pastor ir lá e tentar fazer lavagem cerebral pro fiel não votar no Lula e votar no Bolsonaro, ainda paga ainda pro cara votar. Tá, e aí, eu lembro muito bem disso, os pastores recebiam a propina, a parte da propina em ouro e tudo mais, a parte que não era para construir as igrejas, que era para eles roubarem, esses pastores visitaram o Bolsonaro mais de 50 vezes. Pra quê? Pra dar pro Bolsonaro a parte dele em ouro. Ouro é muito fácil, que ouro você faz uma correntinha, você põe 20 mil reais no seu pulso, você entra lá no Palácio do Planalto, tô Bolsonaro, tô aqui. O Bolsonaro derrete, faz o que quiser, vende, faz o que quiser, tem lá o ouro dele. Você entra com uma corrente aqui, ninguém sabe, custa 50 mil, um pingente grandão, pronto. É isso, então eles recebiam propina em ouro, quilos e quilos e quilos de ouro, derrete, entra, põe no bolso, põe em algum lugar, é ouro. Não, são os meus adornos aqui. Aí o cara vai lá, entra cheio de ouro no Palácio do Planalto e sai todo depenado. Foi fazer o quê? Foi pagar a parte do Bolsonaro no esquema. É isso, viu? Não tenha dúvidas de que é por isso que eles pediam propina em ouro e é por isso que esses pastores iam sempre visitar o Bolsonaro. O mesmo esquema, olha, bem parecido, só que agora com uma estatal. Então pagava para a empresa ia lá, ganhava o dinheiro e depois pagava em propina de outra maneira para os funcionários indicados pelo governo Bolsonaro para os cargos que eram os cargos onde eram feitas as licitações. Por quê? Porque se você fizer uma licitação correta, entra em empresas sérias. E entrando em empresa séria, esse trecho aqui custou 3 milhões. Não foi feito, né? Roubaram tudo. E entra uma empresa séria e fala, não, mas eu faço por 1. E eu faço mesmo. Eu sou uma empresa, eu trabalho com isso, gente. Não, aí não pode. Essa dá ruim o esquema, né? Então, fazer as licitações falsas. Mais um esquema agora do governo Bolsonaro que você não vai ver na Globo, viu? Aliás, eu vi de domingo pra cá, no domingo à noite começaram, mas aí segunda, terça-feira, aí é que eles se perderam a vergonha na cara mesmo. Os jornalistas da Globo, da Folha, da Veja, do Estadão, olha, caiu a máscara desse pessoal. Esse pessoal que tem muita gente de esquerda que gosta, que fala, nossa, eles são jornalistas legais, estão contra o Bolsonaro. Já começaram todos a falar, o Lula tem que guinar a direita. O Lula tem que dar acenos à direita. O Lula tem que falar quem vai ser o economista dele. O Lula tem que falar o que ele vai fazer na economia, como se o Lula não tivesse sido presidente 4 anos. Esses mesmos estão já felicíssimos, assim como os da Globo. A Globo, na Globo News fala um pouco, não muito, mas fala, dos crimes do Bolsonaro e tudo mais, principalmente no programa da Andréa Sadi, que é o Estúdio I, é o único programa ali na Globo News que você fala, é um ponto fora da curva da Globo News. O resto é um pouquinho mais o mesmo, fala um pouquinho dos crimes do Bolsonaro. Mas quando você vê a Rede Globo, que é onde tem audiência mesmo, onde milhões de pessoas estão assistindo, ali não. Você não... Eu aposto contigo. Quer apostar quanto? Eu aposto contigo. Isso não vai aparecer no Jornal Nacional de hoje, não vai aparecer no Jornal Nacional de amanhã, nem de depois, e nem em nenhum. Mas se fosse um esquema do governo Lula, envolvendo 100 vezes menos dinheiro, estão falando aqui de 140 milhões de reais só nessa empresa. São várias denúncias, várias investigações da Polícia Federal na Codevasf com empresas diferentes ganhando bilhões ali de dinheiro roubado. Se fosse um esquema que envolvesse 1% desse num governo do Lula, mesmo que o Lula não tivesse nada a ver com isso, nossa, mas vocês... Como começaria o Jornal Nacional de hoje? William Bonner, todo sério, boa noite. A Polícia Federal emite relatório contra o governo Lula. Aparece a foto do Lula, mas um Lula assim, ó, com um olho assim, parece que ele é um demônio. Aí atrás ficou aquela tubulação saindo dinheiro do esgoto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, Partido dos Trabalhadores, blá, blá, blá. E aí dá um jeito de enfiar o Lula no meio, mesmo se ele não tivesse. Aí o Bolsonaro, você não vai ficar sabendo. Se você não seguir o Plantão Brasil, se você não se inscrever no Plantão Brasil, você não fica sabendo. A mídia faz de tudo para abafar. Vamos lembrar do caso dos imóveis que o Jornal Nacional não deu. Foi uma pressão danada. Aí no dia seguinte fizeram uma matéria de 4 minutos que praticamente... Só faltou a matéria falar, não, gente, o UOL tá mentindo sobre os imóveis. Gente, o UOL está mentindo. A matéria era toda assim, sem mostrar foto, quase sem citou o nome do Bolsonaro 2 vezes em apenas 4 minutos. 4 minutos de matéria. Falando que, não, segundo o UOL, os imóveis foram comprados. Segundo o UOL, a matéria falou segundo o UOL mais de 20 vezes em 4 minutos. Citou o Bolsonaro só 2. Matéria praticamente passando pano. Só faltou, o UOL mentiu, gente. Não é nada disso, gente. O Bolsonaro é honesto. Só faltou falar isso, o Jornal Nacional.
Por quê? Porque eles querem um segundo turno extremamente apertado, que isso vai facilitar para eles tentarem enquadrar o Lula e falar: Lula, você tem que ter um governo de direita, faça um governo de direita. E eles querem o quê? A partir de janeiro você vê, aí vai voltar, aí o designer gráfico do Jornal Nacional, que pelo visto perdeu o emprego, né, não trabalha já faz um bom tempo, aí ele vai voltar a fazer aquelas animações de dinheiro sujo saindo do esgoto, aí você vai ver tudo isso. Enquanto isso não acontece, só vem aqui no Plantão Brasil, que aqui a gente fala a verdade. Quando começarem as denúncias sem provas, as denúncias fake contra o Lula e o Jornal Nacional começar com aquele golpismo, e lembre-se, é isso que planta bolsonarismo. Aí vai ser a gente aqui que vai estar na linha de frente para levar a verdade para a população. Peço aí sua inscrição. Falou!